Vamos falar sobre as nossas referências da proteção respiratória, gente. Queria compartilhar com vocês um pouco de orientação, né? Gostou, Silmária? Eu acho que essa cor não me favorece, mas comprei, agora tem que usar, né? Tem que usar. Se tivesse um filtro para mudar a cor, né? Eu usaria. Oi, Lorival, tudo bem? Seja muito, muito bem-vindo. Que maravilha! Que maravilha, pessoas tão queridas entrando aqui na live. Saudade, viu, Lorival? Um beijo para a família toda, tô acompanhando vocês. O sucesso das meninas, né? Que bacana, sucesso da família, na verdade. Então, gente, olha só. Quantos minutos de live eu já tenho aqui? 3 minutos já se passaram. Então, eu vou começar a falar. Cachorro latindo junto comigo, tá tudo bem, né? Ele não vai me atrapalhar. Não vai estragar a minha quarta-feira, né? Nosso Respira Brasil. Gente, o cachorro não é meu. Eu não tenho cachorro. É a cachorrada da rua mesmo que tá latindo. Com alguém incomodando aí. Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala de programa de proteção respiratória, automaticamente a gente acaba tendo a obrigatoriedade de cumprir várias atividades, tá? Atividades obrigatórias. Não é só treinamento, não é só ensaio de vedação. Tem uma série aí de atividades que são importantes, que são obrigatórias. Para quê? Para a gente conseguir dizer, no final das contas, criar evidências de que a proteção respiratória está sendo evidente, para que a gente possa dizer que a medida que a gente está aplicando, ela neutraliza a exposição dos nossos colaboradores, e aí por esse motivo eu não pago adicional de salubridade, enfim, eu não tenho direito a aposentadoria especial, uma série de coisas que a gente consegue eliminar por conta da proteção respiratória bem aplicada, né? E a proteção efetiva dos nossos colaboradores, certo? Que é o que mais importa. Oi, Félix, seja muito bem-vindo. Bate aqui, ó. Félix de férias tá entrando aqui para assistir conteúdo de proteção respiratória, né? Que bacana. Então, essas atividades, elas não estão por acaso no programa de proteção respiratória. Antes de falar dos documentos, antes de eu falar de tudo isso aqui para vocês, eu preciso, né, colocar o motivo disso tudo, tá? Preciso colocar o motivo disso tudo. Estou tentando me concentrar enquanto esse cachorro não para de latir. E são várias as atividades, a gente não pode priorizar, talvez treinamento e ensaio de vedação sejam os mais importantes. Todas as atividades, eu já falei sobre isso, bastante sobre isso, e vou ficar repetindo quantas vezes forem necessárias, que todas as atividades são importantes para validar o fator de proteção atribuído dos respiradores. A partir do momento que eu não tenho monitoramento, pronto, eu não sei a qualidade, né, da proteção respiratória. Se eu não tenho monitoramento da qualidade do ar respirável nos sistemas de adução de ar, né, nos equipamentos de adução de ar, por exemplo, como é que eu vou saber a qualidade do ar que meu colaborador está constantemente respirando? Então, todas as atividades dentro do programa, todas as atividades, elas têm o objetivo de a gente manter, né, a proteção do nosso colaborador, inclusive protegê-lo, verificando antecipadamente se aquela pessoa está apta a usar proteção respiratória. Se a proteção respiratória em si não vai causar interferência na saúde dela, tá? Seja a saúde psíquica, né, neurológica ou saúde física mesmo da pessoa. E eu já falei sobre isso, que quem avalia isso é o médico do trabalho, né? Então tá vendo que tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu tenho uma referência, né? Oi, Eduardo, tudo bem? Que saudade, hein? Eduardo, nossa, a gente já fez alguns trabalhos juntos, né, Eduardo? Que bacana. Depois me disse se você ainda tá na mesma empresa. Vou te fazer uma visita. Então, olha só. Tudo que eu tô falando pra vocês tem um embasamento, né? Tem uma referência, certo? E ela tem que ser seguida, né? À risca. Tá? Eu não posso escolher o que fazer ou o que não fazer, ou então de que forma que eu vou fazer isso. Então, nosso primeiro documento, quando a gente fala, vamos por partes, né? Quais são as nossas referências em proteção respiratória?
o documento mãe, aquele que o motivo de eu estar aqui com vocês, né? O motivo de eu ter uma empresa especializada, focada em serviços de proteção respiratória, ok? O documento mãe, que eu não consigo mostrar aqui agora, é a instrução normativa. É a instrução normativa. Tudo começa dali, né? Eu poderia dizer que começa na NR6 também, né? A NR6, no item que ela fala que o equipamento desenvolvido para proteção individual tem que ser adequado ao risco. Adequado ao risco. Então, a gente juntando essa referência da NR6, que fala que o equipamento tem que ser adequado ao risco, tudo que a gente desenvolve de EPI tem que ser adequado, né? A borracha, de acordo, tem que ter resistência, né? Ao produto que está aplicando, o calçado, a luva isolante para eletricidade, enfim, né? Tudo que a gente desenvolve de EPI tem que ser adequado ao risco. E para isso a gente tem as normas de teste, né? De aplicação, indicação de fabricante, enfim. Então, quando a gente fala em proteção respiratória, eu poderia falar que o primeiro documento que você vai usar como referência, tá? Não só, prestem atenção, essas referências que eu tô falando para vocês, não exclusivamente elas vão precisar ser usadas somente quando você for escrever o documento do programa de proteção respiratória. Ele pode ser usado numa visita que você faz para um cliente, você quer oferecer o serviço de PPR, ou dentro da sua organização você pode fundamentar a importância do PPR de acordo com essas referências que eu vou passar para você aqui agora, tá? Então vamos começar com a NR6. A NR6 que fala equipamento adequado ao risco. E na proteção respiratória, a gente não pode dizer, nós não podemos afirmar que equipamento é adequado ao risco se a gente não tiver o PPR por trás. Aí, o que vem para fundamentar isso? Bom, mas por que você está falando que não é adequado ao risco, tem que ter o PPR? Porque aí chega em 94, né? A instrução normativa, né? O Fogaça até me ajudou ali escrevendo, a instrução número 1, de 11 de abril de 1994. Gente, se vocês precisam fundamentar, provar para a empresa qual que é a importância do PPR, imprimam essa instrução, ela é bem curtinha, eu sempre falo, leiam apenas uma vez a instrução, tá? O PPR, que já vou falar sobre ele, é algo que eu leio várias e várias vezes. Aliás, eu adoro ter um tempinho para rever um capítulo dele. Mas a instrução normativa, se você ler uma vez, hoje, tá? Hoje, se você ler hoje, depois dessa live aqui, instrução normativa, uma vez só, você nem precisa mais ler. Você vai entender tudo que eu tô falando aqui. Quais são as empresas que caem nessa obrigatoriedade do PPR? A partir de que momento, né, que eu falo que preciso do PPR? Então, a gente junta a NR6, e aí, quando a gente fala adequado ao risco, você vai entender que adequado ao risco, a instrução normativa fala, né, que a gente precisa de um PPR para garantir que essa seleção foi bem feita e que a gente está conseguindo manter a efetividade do respirador através do programa, tá? Então, a gente começou com a NR6 e agora a gente está falando do quê? Da instrução normativa. Então, leiam uma vez só, eu desafio vocês, né? A instrução normativa é o motivo de todas as obrigatoriedades, né, dentro do PPR. Por que a gente vai para o PPR? Vocês vão perceber nessa live que as coisas estão conectadas em proteção respiratória, né? Qual é a conexão que a gente faz disso? Tá? Então, para a gente, às vezes, fundamentar, né, justificar algumas ações da empresa, a gente precisa ter isso na ponta da língua, né? E quando isso faz sentido para a gente, né, facilita demais, a gente não fica inseguro, né, de colocar isso no planejamento, de solicitar para a empresa um investimento naquilo porque você sabe do que você está falando. Então, começou na NR6, veio para a instrução normativa, certo? E aí a gente vai perceber que tudo está conectado. Esses dias, uma amiga, a Thaís Borges, né, que fala muito de compliance, ela perguntou numa caixinha, numa enquete, você já leu a NR1, a nova NR1? Até pensei, né, nova do ano passado, não dá nem para dizer que é nova, né, mas vamos dizer ainda que é nova. E depois ela divulgou o resultado dessa pesquisa, né? Muitas pessoas disseram que não tinham lido ainda a NR1. Gente, olha só, tira um tempinho, se a gente deixa passar, é muita informação pra gente, do universo de segurança do trabalho, é muita informação, a gente sabe disso. Mas se você tirar um tempinho, não deixar escapar aquilo e dar uma lida, né? Uma vez só, bem feito, já é o bastante para você pegar, né? Se alertar para as coisas mais importantes
daquele assunto, tá? Então, leiam a instrução normativa número 1 e você vai entender o porquê, né, que eu defendo tanto, porquê que eu consigo fechar negócios, porquê que eu consigo justificar para as empresas, né, e dar essa segurança para ela através do programa de proteção respiratória. Aliás, a gente consegue mostrar para ela que o que ela está fazendo não vai ter nenhuma validade se ela não tiver as atividades do PPR. Então, começamos com a NR6, passamos então, fizemos o link agora com a instrução normativa número 1, de 11 de abril de 1994. Geórgia, onde que eu consigo baixar esses materiais? Tudo que eu tô falando agora vocês conseguem gratuitamente, né, gente? A instrução normativa, você digita no Google IN01 de 11 de abril de 1994 e você vai ter essa instrução ali gratuita para você ler, tá? Quem estiver comigo lá no canal da proteção respiratória, no Telegram, também, eu acho que eu já disponibilizei isso várias vezes lá, mas eu posso, sem problema nenhum, colocar novamente, né, para ficar mais recente esse arquivo, disponibilizar isso que eu tô falando com vocês lá no canal da proteção respiratória, tá? Então, exercício da noite ou da semana, leia a instrução normativa, que você vai ver um mundo de possibilidades ou de problemas, né, de oportunidades bem claro na sua frente, tá? Então, saímos da instrução normativa. O que a instrução normativa vai falar para você? O que ela vai falar para você? Que você precisa utilizar o PPR da Fundacentro para base, né, como base do programa de proteção respiratória, tá? Como orientação, e até ele é normativo. Vários procedimentos do PPR da Fundacentro são normativos. Então, olha só o que a gente está fazendo. NR6, a gente caiu na instrução normativa, tá? E até tem muitas pessoas que falam assim, em qual NR está a obrigatoriedade do PPR, né? Por que eu até já me acostumei com essa pergunta? Porque muitos de nós passamos pela formação de técnicos e engenheiros e não ouvimos, não aprendemos a falar sobre PPR, certo? Quando eu me especializei em engenharia de segurança do trabalho, eu já trabalhava com proteção respiratória. Antes de me formar em engenharia de segurança do trabalho, eu já trabalhava com proteção respiratória. Então, nenhum professor tocou nesse assunto, meu TCC foi em cima desse assunto e a banca não conseguia me perguntar nada. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu lembro da banca como se fosse uma coisa assim, nossa, eu não sei o que perguntar exatamente, e eram algumas perguntas de curiosidade. Então, percebam que eu não aprendi sobre PPR na minha especialização, né? Eu tive a sorte de já saber disso porque eu já trabalhava com isso. Na distribuição, ok? Então, por isso que as pessoas perguntam, onde está na NR sobre o PPR, né? Então, ele começa na NR6 quando fala adequado ao risco, e aí, né, para proteção respiratória a gente tem um programa à parte para tornar ele adequado ao risco, e aí você cai na instrução normativa, e aí você vem, o caminho é vir para o PPR da Fundacentro. PPR da Fundacentro você também pode fazer o download gratuito, tá? Olha só. Eu tenho ele em PDF no meu computador, ok? É legal, muito bom em PDF, porque às vezes eu sei exatamente qual que é a seção que eu quero procurar, então eu vou lá na pesquisa, digito a palavra-chave e caio na página que eu preciso para consultar, tá? Então eu tenho o PPR da Fundacentro na versão também PDF, né, digital. Eu tenho ele aqui impresso, tá? Esse aqui é o que eu menos utilizo, essa versão aqui é o que eu menos utilizo. Por quê? Porque o documento a gente devora, tá? É um documento de consulta constante. Eu trabalho com isso, eu estou no universo da proteção respiratória desde 2009, eu vou não ficar falando datas aqui, né, mas enfim, há muito tempo, né, Carlos? O Carlos entrou aqui agora. Quanto tempo nós trabalhamos com proteção respiratória, certo? Quantas empresas eu já atendi, quantos casos já peguei, quantas situações diferentes, quantas vezes eu precisei fundamentar uma coisa que eu já sabia, mas eu não lembrava qual que era o capítulo do PPR que falava sobre aquilo. Então, às vezes, diante de uma apresentação, diante de um projeto, diante de uma reunião, ou diante de um problema a ser resolvido, eu precisava fortemente me posicionar e mostrar, ó, tá aqui as nossas obrigatoriedades, estão claras aqui, e é por isso que a gente está fazendo isso, né? Então, a versão do PPR que eu mais utilizo é essa aqui, ó, tá? E eu até vou dar uma dica aqui para vocês. Então, quem quer trabalhar com PPR, não importa a tua experiência, tá? Eu tô 13 anos nesse caminho e até hoje eu ainda rabisco isso aqui, ok?
eu rabisco isso aqui. Por que que tem dois materiais aqui? Porque eu fiz o seguinte, vou dar essa dica para vocês, tá? Se vocês forem ter esse material e também se interessarem em imprimir ele, tá? Eu imprimi em duas partes. A primeira parte fala da estrutura, dos conceitos, tá? É a orientação geral do PPR. E a segunda parte é o anexo. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a ler o PPR e você vai encontrar em várias partes. O treinamento tem que ser feito na frequência conforme o anexo tal. Aí você fala, putz, cadê o anexo? Você tem que ficar folheando. Então, eu leio aqui e já procuro a referência aqui, né? Então, aqui, ó, tá bem bonitinho, numerado por todos os números de anexos, tá? Então, citou aqui, eu abro aqui. E mais do que isso, né, gente? Eu vou pintando. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu tenho memória fotográfica, sei lá, que eu lembro, tá? Eu lembro qual era o lado da página, que cor que eu pintei para mostrar a informação sobre tal coisa. Eu lembro. E quando eu não procuro lendo, eu procuro pela posição, pela imagem, né? Então, olha só, gente. Quase todas as páginas eu faço isso aqui, tá? As coisas mais importantes, que daí eu lembro da referência, eu vou lá direto lá e já pego, tá bom? Então, é uma dica para vocês. Então, o que eu vou falar sobre o PPR da Fundacentro? É onde eu mais vou me concentrar, tá? Não subestimem esse documento aqui, que você leu uma vez e já deu, né? Foi numa sessão que você precisava e acabou por ali. Não. Né? Como eu falei para vocês, há tantos anos eu ainda consulto isso aqui com bastante frequência, tá? Inclusive, essa versão impressa, assim, que eu posso pintar e tudo mais, eu carrego comigo na mochila sempre, né? A mochila de trabalho tá todos os dias na minha mochila de trabalho, tá? Tá sempre comigo, sempre, sempre, né? Porque sempre tem uma vírgula, um detalhezinho, né? Uma situação que eu preciso confirmar, aquela que é menos usada, aquela que é menos frequente, que não é tão rotineira, eu preciso encontrar para poder me posicionar em algum momento, tá bom? Ou até para ajudar o cliente, quantas vezes eu parei o carro e o cliente falava, Jorge, onde está escrito no PPR sobre a obrigatoriedade da barba? Meu Deus, tem uns 3 trechos aqui, tem uns 3 ou 4 momentos do PPR que ele deixa muito claro sobre a obrigatoriedade da barba, inclusive para uso voluntário. Então, você vai lá, tira uma foto e manda para o cliente, por exemplo, né? Então, tá sempre comigo. E é o seguinte, gente, aqui no PPR, como eu falei para vocês, a instrução normativa... Deixa eu dar uma pausa aqui. Oi, Marcos! Oi, Maicon, tudo bem? Que bacana, olha os meus amigos entrando aí, ó. Oliveira sempre presente, né? Bernardo... Luana! Que bacana, mamãe também entrou aí, né? Marilza da Rosa. Então, olha só. Então, falando um pouco do documento do PPR, gente, então aqui, a estrutura mínima do documento está escrito aqui, tá? As responsabilidades estão aqui. Tudo sobre treinamento está aqui. Conteúdo mínimo está aqui. Procedimento está aqui. Até as soluções, a fórmula das soluções utilizadas no ensaio de vedação está aqui. O número de bombeadas, tudo está aqui, tá? Então, não tem como fazer um programa de proteção respiratória e você não estar grudado nesse documento aqui, tá? Não tem, ok? Não tem como a gente não estar grudado aqui. Então, 100%, né, do que você vai fazer em proteção respiratória, você vai tirar daqui. Só que prestem atenção, tá? Fazer o PPR não é copiar esse texto aqui e jogar para o documento da empresa, do cliente de vocês, tá bom? Tem várias coisas aqui que não se aplicam para o seu documento. Então, uma dica que eu dou. Quando eu faço PPR para o meu cliente, se ele só utiliza equipamentos descartáveis, e que eu já sei que ele vai fazer ensaio de vedação, por exemplo, qualitativo, eu não vou colocar o procedimento de quantitativo ou botar todos os procedimentos aqui escritos, se eu já sei qual é o procedimento que eu vou aplicar nele. Então, no PPR, eu vou filtrar, né? Aqui tem instruções sobre uso para emergência, para fuga, tem para todas essas situações. Mas eu não vou transcrever tudo isso, eu só vou usar daqui o que tem do meu cliente exatamente, tá? O que envolve a situação do meu cliente, ok? Então, não é para copiar e colar, tá?
o que a gente copia daqui fielmente, né? O que a gente precisa seguir fielmente o que está aqui, se a gente for colocar no nosso PPR como orientação, né, para consulta, são os procedimentos, né? Então, o procedimento de saída de vedação, eu não mudo nenhuma vírgula dele, eu não posso mudar, nem aumentar, nem diminuir atividades. É uma sequência, é um procedimento que a gente precisa aplicar exatamente como ele é, porque ele é normativo, né? Então, se eu quero deixar isso para o meu cliente também, essa orientação dentro do PPR dele, para que qualquer pessoa que faça esse serviço para ele consiga cumprir o normativo, eu vou transcrever essa informação. Então, algumas coisas no PPR você pode transcrever exatamente como tá, porque ele é normativo e você precisa cumprir, né, com aquele procedimento, tá bom? Então, isso aqui, gente, assim, tem informação de tudo aqui. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu escrevo um programa de proteção respiratória, eu costumo fazer deixar escrito no começo do programa uma tabela de referências, tá? De referências que eu utilizei para escrever o programa. E, claro, né, eu coloco lá a NR6, como a gente já comentou aqui, a instrução normativa, nessa lista de referências. E o PPR da Fundacentro são as 3 referências básicas que a gente tem que ter. Por quê? Por que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar porque esse documento ele tem que ser um documento de consulta para todas as pessoas que queiram acessar esse documento, né? A informação não pode ficar só comigo. Eu sou uma consultora, eu desenvolvo isso para o cliente, depois o documento fica lá. Então, a referência de onde está esse conteúdo, da onde eu tirei, né, a informação, eu acho que precisa estar no documento. Essa referência bibliográfica, por exemplo, né, essa referência normativa, ela precisa obrigatoriamente estar no documento? Não. Se você for ler o PPR da Fundacentro, aqui mostra a estrutura mínima, tá? Nas últimas páginas mostra a estrutura mínima. Tem gente que me fala assim, ô Georgia, me manda aí um modelo de documento do PPR. Gente, se vocês querem só um modelo mesmo, não sei se vocês sabem, mas nos últimos capítulos aqui, tem a estrutura mínima de um programa de proteção respiratória. Tá aqui, você vai perceber que tá aqui, tá? Você vai encontrar aqui. Oi, Jean! Oi, Lu, tudo bem? A Lu é a aluna dominando o PPR da primeira turma, né? Ela, o Fogassi, turma mega especial. Marcelo, Pauline de Paula, acho que é isso, né? Alexandre, coisa boa. André Siqueira. Então, gente, olha só que bacana. Aqui no PPR da Fundacentro, você também encontra, né, um modelo e a estrutura mínima do documento. E na estrutura do documento não pede as referências que você utilizou para fazer o documento, mas eu coloco, tá? É uma coisa minha, eu coloco, ok? Então, os documentos que você vai utilizar para justificar ou embasar a estrutura, o plano de ação, as atividades, são esses 3 que eu falei para vocês, ok? Tá? Agora, Jorge, é só isso que eu vou precisar para de fato escrever o documento do cliente? Não é? Não é só isso. Por exemplo, a gente vai precisar consultar, né, na hora de fazer a seleção da proteção respiratória, o que a gente vai precisar consultar na seleção de respiradores? Né? Os nossos limites de tolerância da NR15, ok? Ou da CGIH, certo? Aí começam os materiais que vão nos dar suporte também, né, a fazer essa seleção adequada, né? Qual que vai ser a nossa referência para fazer a seleção, ok? E aí isso a gente vai colocando no documento também, é uma sugestão minha, né, que você coloque essas referências utilizadas também no documento. Já que você utilizou, não custa nada citar e deixar isso para o seu cliente também, tá? Eu acho bacana, tá? E de novo, eu não faço uma lista padrão de referências. Eu coloco referências só do que eu utilizei. Por exemplo, eu também consulto as NBRs dos equipamentos, tá? Um exemplo para vocês. Meu cliente, ele utiliza equipamentos conectados à linha de ar, tá? A linha de ar ou linha de ar mandado, como a gente acabou apelidando ali. Linha de ar mandado, mas é linha de ar, né? Conectada a um compressor ou alguns cilindros, tá bom? E eu vou colocar para o meu cliente ali que ele precisa fazer a avaliação da qualidade do ar, né? Para saber se esse ar que está sendo fornecido para o meu colaborador é um ar respirável. E quais são os parâmetros de um ar respirável, né? Esses parâmetros já estão no PPR também da Fundacentro, mas tem uma NBR que trata disso, certo?
Então, por exemplo, eu tenho várias NBRs compradas para eu entender mais a particularidade desses parâmetros para proteção respiratória, né? E uma delas é a NBR que fala a 12543, tá? Que traz parâmetros da qualidade do ar, por exemplo, né? O ar respirável. Então, se eu trato disso no meu cliente, no PPR dele, eu já tenho essa referência também no documento, tá? Então, esse foi um exemplo da NBR 12543, mas eu também uso referências, eu uso outras NBRs para que eu possa embasar, né, algumas ações dentro do cliente, alguns cuidados com o equipamento, tá? Eu tenho aí, eu acho que eu tenho quase todas as normas. E falando em normas, gente. Oi, Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Que satisfação, Bruno, ter você aqui. E falando nas NBR, gente, é fantástico a gente poder ler, tá? É fantástico. Esses dias eu precisava tirar uma dúvida sobre equipamentos utilizados por bombeiros, né? A linha autônoma. E eu não tinha NBR, essa NBR. Eu falei, eu tô precisando tirar uma dúvida e eu preciso dessa NBR. Então a gente vai lá ler. Lembro que nesse momento não serviu, porque a informação que eu queria não estava na NBR. Mas enfim, olha como é importante você ter uma referência, saber se posicionar, tomar uma decisão, saber o que é exigido do teu fabricante, do teu fornecedor, da empresa que está fornecendo aquele equipamento, né? Porque você vai estar tendo como referência a própria NBR do equipamento, tá? E como que a gente faz a aquisição dessas NBRs, assim, gente, por um preço muito, muito em conta, né? Eu passei a fazer aquisição com desconto aí de uma parceria, né, que tem do sistema Confia com a BNT, certo? Acho que é isso, tá? E aí, eu consegui 50 a 60% de desconto em cada NBR. Então, NBRs de 100 e poucos reais eu tiro por 40, 50 reais, tá? Aí dá gosto, né, gente, de salvar uma NBR com o nosso nome, né, no documento, ok? Então, assim, essas NBRs também são importantes. Então, eu falei do documento que é a base das nossas ações em proteção respiratória, ações obrigatórias, né? E agora eu tô falando de documentos que a gente vai precisar para fazer a seleção do respirador, né? Que são a NR15, por exemplo, a CGIH, tá? Falei das NBRs, ok? Eu ia falar mais uma coisa. Veio na cabeça agora uma coisa que eu esqueci. Veio e eu perdi o link que eu ia fazer. O que mais que eu utilizo, gente? Olha só que importante, tá? Então, você vai escrever sobre procedimentos de higienização do equipamento. Tá? É uma semifacial, silicone ou borracha, um equipamento facial inteiro. E você vai falar sobre a higienização disso, ok? Ou até da manutenção da linha de ar, do equipamento motorizado, não importa, né? Como é que você vai fazer essa orientação? Você vai buscar a referência do fabricante. Então, tem o boletim técnico desses produtos, né? A instrução do fabricante te falando, olha, higieniza dessa forma, desmonta nesse nível, confere qual que é a referência de boa conservação do equipamento, tá? Então, você vai tendo essas referências, porque se essas orientações, por exemplo, de manutenção, eu não vou encontrar aqui no PPR. Ele vai te dizer, na estrutura dele, que você precisa falar sobre higienização, guarda, manutenção, tá? Do equipamento. Mas como fazer isso exatamente? Aí a gente agora vai para referência de quem? Do fabricante. Vai utilizar uma NBR, tá? Então, olha como a gente precisa encaixar as peças em proteção respiratória, né? Então, o fabricante, ele tem... Você pode entrar no site, você pode pedir para o seu fornecedor, o boletim técnico do produto, isso é muito legal. E aí, quando você vai descrever o seu procedimento, você pode copiar o procedimento do fabricante. Porque quem entende mais da manutenção do equipamento, da higienização, se não o fabricante? Né? Inclusive, eu não faço orientação para o meu cliente fazer limpeza de outra forma, a não ser daquela forma que o fabricante está pedindo. Certo? Para não alterar as características do equipamento, para não diminuir a vida útil, tá? Para não interferir na conservação do produto. Então, olha que legal. Para descrever o procedimento de conservação, de higienização do equipamento e de guarda, eu posso pegar essas informações no boletim técnico daquele produto que meu cliente está usando.
E aí você descreve no documento e você pode colocar como anexo, né, o boletim técnico do fabricante. Então, tem coisas que a gente não precisa inventar, é só a gente buscar diretamente na fonte essa informação, né? A referência correta. Então, eu utilizo bastante o boletim técnico dos fabricantes para conseguir fazer orientação para os meus clientes, tá bom? Como é que eu sei que eu não posso passar álcool no equipamento, né? Soluções diferentes no equipamento. Porque o fabricante não está orientando, ok? E se ele não está orientando daquela forma, por que eu vou inventar um jeito diferente de higienizar e talvez comprometer a segurança do meu colaborador? Então, não, a gente vai nas referências, ok? Então, gente, deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar. Documentos, né? E agora, né? Eu vou fazer uma sugestão de material que vocês podem adquirir de olhos fechados, que também é outra coisa que eu pinto, marco, risco, tá? Que é o manual da proteção respiratória do nosso queridíssimo Maurício Torloni, né? Que já é falecido, né? O autor. Mas o Vladimir tá vivo e firme e forte, graças a Deus, tá? Maurício Torloni e o professor Vladimir, ok? Esse material é simplesmente fantástico, né? Eu tenho desde a versão da primeira edição, ok? Tenho aqui a dedicatória do Maurício do Torloni pai e do Torloni filho. E olha o que ele escreveu para mim, né? Em 2011 foi essa dedicatória dele aqui. Ele escreveu assim: saber cada vez mais para ajudar cada vez mais o mercado tão carente de bons profissionais. Sumaré, 23 de fevereiro de 2011. Gente, o mercado ainda é muito carente de bons profissionais em proteção respiratória. Quando eu peguei essa dedicatória aqui, quando eu ganhei esse livro, quando eu comprei, enfim, que eu estava de frente para o Maurício Torloni, eu jamais imaginava que eu ia seguir no caminho da proteção respiratória. Mas eu lembro como se fosse hoje, assim, a experiência dele, né? Todo o trabalho que ele fez em campo, né? A campo, enfim, em várias cidades do Brasil, levantando, acho que em 94 foi o ápice da proteção respiratória, foi quando mais trabalhos foram feitos em diversas cidades do Brasil, né? A comando do Maurício Torloni, né? E do Vladimir e outros profissionais aí que levaram a proteção respiratória. Depois disso estacionou, eu sinto que está estacionado, né? Então, fica aí, ó, eu trouxe um pouco da minha história também, né? Mas fica aqui essa indicação de leitura. Gente, tudo que vocês querem entender sobre proteção respiratória tá aqui, tá? Vocês podem ter certeza que o que eles fizeram aqui? Eles explicaram o que tá aqui, tá? Então, isso aqui é outra coisa também, que olha, eu pinto, deixa eu mostrar uma parte aqui, talvez. É muito legal, tá? Toda pintadinha, tá vendo? Sempre, sempre, sempre pintando, ok? Inclusive, o novo tem cara de velho já, porque tanto que eu utilizo, tá? Outra coisa, na minha bio, na minha biografia, tem o Linktree. E lá no Linktree tem o acesso para o material que foi publicado recentemente pelo Spinelli, tá? Pelo Spinelli, que é um manual de proteção respiratória focado em equipamentos de linha de ar e equipamentos autônomos. Um material muito bacana, tá bem rico, muito detalhado. Lá você entende detalhes assim minuciosos da proteção respiratória, né, focada nesses equipamentos. Então vale muito a pena ler. Então faça o acervo de vocês. Tenham ideia de que vocês precisam ser articulados, né, para botar aquela referência para o seu cliente, no documento do cliente, né, diante de um colaborador, mostrar o porquê das coisas. Você precisa estar bem firme, né, nas suas justificativas e nas suas referências, tá? Então vamos lá, né? NR6, Instrução Normativa número 1 de 11 de abril de 94, PPR da Fundacentro, NR15, ACGIH, certo? Manual da Proteção Respiratória, professor Maurício Torloni, e o material também do Spinelli, são as minhas indicações aí, né, de acervo para que vocês possam construir um bom material de apoio para fazer a proteção respiratória. E também as NBRs, tá? As NBRs, elas são importantes para a gente entender as características dos equipamentos, a construção deles, os testes realizados, tá bom? Isso é bem legal também. Então, fica aqui. Alguém mandou alguma pergunta? Deixa eu ver.